Olá! No audiobook de hoje iremos ler o conto Trompetista do escritor Cristiano Penido. Este conto faz parte do livro Histórias de Anjos 5 e pode ser adquirido no site da Amazon. O link para o livro está na descrição deste vídeo. Lembramos que todas as semanas, por tempo limitado, o autor disponibilizará uma versão e-book de um dos 7 livros dessa coleção para ser baixado gratuitamente no site da Amazon. Ajude a divulgar o canal. Encaminhe este audiobook para alguém que você ama e dê um like. Obrigado. O Trompetista. Baseado em uma história real. Eu sei que pode parecer estranho o que vou dizer, mas quando Deus escolhe uma pessoa para servi-lo, essa não tem escolha, e muito menos o livre-arbítrio de aceitar ou não. Arnaldo era uma dessas pessoas, contudo, como a maioria, ele não sabia disso. O Senhor deixou que o jovem vivesse a sua vida como ele quisesse até que um determinado dia, o Criador deu ordens aos anjos para começarem a cercar os seus caminhos. O primeiro aviso veio com um convite de sua própria mãe para que o mancebo voltasse a frequentar a igreja que de pequeno participava. Ir para a igreja, nem morto, dizia o rapaz. Eu tenho coisas muito melhores para fazer na vida do que ficar lá cantando aquelas musiquinhas para Jesus, falava o rapaz, em tom de zombaria. O segundo aviso veio por intermédio de Noa, um anjo encarnado homem que vive entre as pessoas. Bom dia, irmã Rita. Cumprimentou Noa, tão logo a mãe do jovem tinha aberto a porta da sua casa. Eu tenho um recado de Deus para o Arnaldo. Ele está em casa. Está sim, irmão, mas eu não sei se ele vai querer falar com você. Ele está muito rebelde esses dias. Eu gosto de homens rebeldes. São os meus preferidos, respondeu o anjo. Então, vá em frente. Ele está lá no quarto. Pode entrar. A maioria das pessoas, que convivia com Noa, não fazia a menor ideia de que ele fosse anjo. Aos olhos desses, ele era apenas um homem comum, todavia, muitos já haviam visto o poder de Deus na vida dele, por isso, o respeitavam. O anjo bateu à porta do quarto. Pode entrar, mãe, respondeu o rapaz, achando que fosse Rita quem estava à porta. Sou homem, menino, brincou Noa com Arnaldo já entrando no quarto. Ó irmão Noa, me desculpe. Eu achei que era a mamãe. Vamos entrar. Só não repare a bagunça. O anjo entrou no quarto do jovem e encontrou algo para servir de cadeira. Tem um bom tempo que a gente não se fala, filho. Pois é, irmão. É a correria, né? Eu estou trabalhando muito e o pouco que me sobra, eu acabo usando para namorar. E esse trompete aqui, Arnaldo? Parece que está parado. Eu me lembro bem do trabalho que você teve para aprender a tocá-lo e passar na prova para ingressar na orquestra da igreja. Ainda hoje, só tem você que toca esse instrumento lá. Foram mais de 7 anos estudando a música, irmão. Eu achei que nunca iria dar conta. Porém Deus te abençoou pelo esforço. Você poderia tocar só um hino para mim. Eu estou meio enferrujado, irmão. Se você errar, eu não vou falar nada. Pode ficar tranquilo. O rapaz pensou em dizer não, contudo, concluiu que se tocasse algo para aquele homem, seria mais rápido que tentar convencê-lo de não o fazer. Está bem, irmão, mas só vou tocar um, ok? Está ótimo, Arnaldo. O jovem abriu o estojo que guardava o instrumento, instalou o bocal nesse, dedilhou rapidamente os pistões do trompete para lubrificá-los e, em seguida, encheu o peito de ar e começou a tocar. Dona Rita, que estava na cozinha, preparando um café, tão logo escutou os primeiros versos, parou e ficou contemplando aquela música. O mancebo tocava com maestria. Nem parecia que havia já 3 anos que o trompete estava guardado naquela bolsa. Ao final, Noa agradeceu e voltou a conversar com o menino. Você percebeu que apesar de não tocar o trompete há um bom tempo, você o tocou como se o tocasse todos os dias. É verdade. Até eu fiquei surpreso. Por que será? Dom, meu jovem. Dom. O Senhor distribui diversos dons aos homens.
Contudo, os dons são dados para serem usados. Deixar um instrumento desses guardado é quase um crime, filho. Você tem ideia do quanto o Senhor me visitou enquanto você o tocava? Sério. Sério. A música tocada com alma é capaz de tirar a tristeza de uma pessoa e colocar no lugar a esperança, a fé e a certeza de que Deus está na vida dela. Por isso, o Senhor deu-lhe esse domingo. Para que você possa ajudar outras pessoas a sentirem o Senhor através da música. Eu não sabia disso. Eu sempre toquei porque eu achava bonito o som do instrumento. Só isso. Esse instrumento em tuas mãos é como uma metralhadora espiritual, Arnaldo. Ao tocá-lo, o Senhor pode expulsar uma legião de demônios de alguém ou de algum lugar. O jovem sorriu um pouco encabulado e agradeceu o elogio. Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama. Do que o irmão está falando? Isso é um provérbio bíblico, Arnaldo. O que quero te dizer é que não se deve esconder uma lâmpada debaixo de uma cama, da mesma forma que não se deve deixar o dom de Deus guardado. Você deveria voltar a tocá-lo para ajudar outras pessoas a sentirem a presença do Senhor. Será bom para você e para todos que o escutarem. O jovem olhou para o anjo e baixou a cabeça. Em tempos de paz, disse Noa, as forças armadas de um país estão constantemente treinando para uma guerra, mesmo que essa nunca aconteça. Entretanto, durante uma guerra, essas forças armadas podem convocar soldados para irem lutar, mesmo que esses não queiram ir. É a lei. Você me entende? Mais ou menos, irmão. Nós não estamos em guerra. Estamos sim, filho. Uma guerra que começou antes mesmo da criação desse mundo e só irá terminar quando Jesus Cristo voltar para buscar o seu povo. Irmão Noa, eu sempre ouvi essa história de anjos e demônios, mas eu nunca vi nada. Para mim, isso tudo é só ficção. Eu não sei se acredito nisso. Noa sorriu e argumentou. Olhe para aquela tomada elétrica ali na parede. O que você vê? Eu vejo uma tomada. Só isso. Você consegue ver a eletricidade que está nessa? Não. Não consigo. Porém, se eu te pedir para enfiar um prego nela, você enfia? Claro que não. Eu levaria um tremendo choque elétrico, irmão. Assim também são os anjos, os demônios e todo o mundo espiritual. Eles estão à nossa volta, mas nós não conseguimos vê-los. Para que possamos nos conectar a essa dimensão é preciso que tenhamos abertos os olhos do Espírito, o que pode ser feito, quando dormimos, quando entramos em comunhão com Deus ou em situações mais extremas, quando alguma entidade desse plano cruza o nosso caminho e se revela. Se você se conecta ao mundo espiritual verá seus efeitos, inclusive, em alguns casos, anjos e demônios. Eu tinha vontade de ver um anjo, irmão Noa. Eu nunca vi. Noa sorriu. Mal sabia aquele rapaz que estava diante de um. Jesus Cristo tão logo havia ressuscitado, disse aos discípulos, creste, porque me viste. Felizes aqueles que creem sem terem visto. João 20, 29. Perdoa-me, irmão, mas eu gostaria de ter essa fé que o irmão tem. Noa sabia que a visita não iria mudar a opinião daquele moço. Entretanto, era preciso que o recado fosse dado. Arnaldo não seria mais inocente do que iria lhe acontecer. Filho, disse o anjo, o Senhor está te convocando para essa guerra. Isso não é um convite. Como a palavra disse, é uma convocação. Você pode vir com alegria ou pode vir arrastado e quebrado, porém você irá se alistar. É a lei da guerra. Isto está claro para você. Deus me deu o livre-arbítrio para eu escolher o meu caminho, irmão Noa. Está escrito que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Vários pastores confundem isso com a ideia de que o Senhor deixará os chamados de lado e levará para o seu reino de glória apenas os escolhidos. Não é isso. O Senhor não gostaria de perder nenhuma alma para o reino das trevas, por isso, chama muitos e de maneira alguma deixará do lado de fora aqueles que o buscarem de sincero coração e fizerem a sua vontade. Só que ele também escolhe alguns.
Ele não nós, e quando ele escolhe não há outra opção a não ser obedecer. Isso não é democrático. E por que deveria ser? O reino dos céus é dele e ele dá a quem ele quiser. E o que tudo isso tem a ver comigo? O anjo fez uma pausa, respirou fundo e respondeu: Você é um escolhido, filho. Assustado, o rapaz perguntou: Escolhido? Mas, e se ainda assim, eu não quiser servi-lo? Como eu disse, para você não tem escolha. Você foi escolhido e pronto. Veja isso como um privilégio. A maioria das pessoas é apenas chamada. Para esses, a lei do livre-arbítrio funciona. Eles podem deixar o Senhor de lado e voltar a viver uma vida patética onde acumular brinquedinhos é o principal propósito. Você é diferente, Arnaldo. Você foi moldado desde o ventre para servir a Deus. Você faz parte de um grupo seleto de homens e mulheres valentes que lutarão até mesmo no inferno se Deus os mandar ir lá resgatar uma alma. São pessoas especiais escolhidas a dedo. Mas, e se eu não quiser? Você conhece a história de Jonas, Arnaldo? Não. Esta história está na Bíblia. Deus mandou Jonas avisar aos moradores de Nínive que essa cidade seria destruída porque havia muita maldade aos olhos do Criador lá. Jonas, semelhante a você, se negou a fazer a vontade do Senhor e pegou um navio em direção a outra cidade. No meio do caminho, uma grande tempestade se formou e vendo que todos iriam morrer, Jonas pede para ser lançado ao mar, procurando com esse gesto poupar a tripulação. Um grande peixe veio e o engoliu inteiro. Vivo dentro do ventre do animal, Jonas orou a Deus para que tivesse misericórdia dele e prometeu que caso saísse vivo dali, iria fazer a sua vontade. Assim, o peixe o vomitou em uma praia, próxima à cidade de Nínive. Contente por Deus ter escutado a sua oração, ele foi até lá e cumpriu a missão a qual o Senhor o havia confiado. Da mesma forma é você, Arnaldo. O Senhor pode te colocar em uma situação que te fará mudar de ideia. Ele não quer isso. Todavia, talvez seja preciso. Mas Deus não é amor, irmão. É amor, Arnaldo, só que ele ama a tua alma, e não necessariamente o teu corpo. Lembre-se, nós somos seres espirituais vivendo uma vida carnal e não ao contrário. Portanto, o foco dele é a tua alma e não a tua carne. Assim, ele fará de tudo para te salvar, mesmo que para isso, tenha que encostar um dedo levemente em você. Levemente. Levemente, só que a mão dele é bem pesada, sorriu o anjo. O jovem coçou a cabeça e, por fim, disse: Desculpe, irmão, mas eu não acredito em nada disso. Eu sei, filho, mas em breve você acreditará. Como assim? Daqui a 7 dias nós teremos essa mesma conversa e você estará mais favorável a crer. Ao terminar de dizer isso, o anjo se levantou, se despediu do rapaz, falou algumas poucas palavras com a mãe do jovem e voltou para sua casa. O telefone tocou. Alô? Disse Noah. Irmão Noah. Disse uma voz feminina desesperada do outro lado da linha. Meu filho, irmão, meu filho sofreu um grave acidente de carro e está entre a vida e a morte no hospital. Calma, irmã Rita, disse o anjo, supondo pela voz, quem era aquela mulher. O Arnaldo não vai morrer, pode ficar tranquila. Ele está em coma, irmão, e os médicos me disseram que somente um milagre pode salvá-lo agora. Então, está fácil. Milagre é a especialidade de Deus, irmã. Mas irmão, eu estou desesperada. Como o irmão pode ter certeza de que Deus irá salvar meu filho? É simples, irmã. Ele me disse. Deus disse isso para o irmão. Disse, irmã. E também eu te disse isso na semana passada, só que parece que a irmã se esqueceu. O irmão me disse. Disse irmã. A irmã se lembra de quando eu estive em tua casa no sábado. Eu te disse que o Senhor iria apertar um pouco o menino, mas que não era para a irmã se preocupar. Deus o guardaria. Eu me lembro, mas eu pensei que seria apenas um aperto, irmão. E é exatamente isso que ele está fazendo, irmã Rita.
E se ele morrer, irmão? Ele não vai morrer. Não hoje. Ele ainda tem uma missão nessa terra para cumprir, irmã. O Senhor Sol está convencendo de servi-lo. Aquela mãe aflita não conseguia encontrar consolo nas palavras do anjo. Será que o irmão poderia ir conosco ao hospital hoje e fazer uma oração pelo meu filho, irmão? Claro, irmã. Eu preciso mesmo ir lá falar com ele. Mas, irmão Noah, o Arnaldo está em coma. Não tem como falar com ele. Pode ficar tranquila, irmã Rita. Ele vai me escutar. Eu passo aí na casa da irmã ao final da tarde e juntos vamos ao hospital, está bem? Deus abençoe, irmão Noah. Eu ficarei aguardando. Ao terminar a ligação, o anjo fechou os olhos, entrou em comunhão com Deus e após alguns segundos, falou baixinho. Está bem, senhor. No horário combinado, o anjo passou na casa daquela senhora e junto com o genro e a filha dela seguiram para o hospital. Temos que nos apressar, falou Noah. Vai cair uma grande tempestade. Mas não tem nenhuma nuvem no céu, irmão, falou Afrânio, o genro de Rita. Às vezes, Deus desce dos céus para andar sobre a terra e quando ele o faz, ele vem comumente em uma tempestade, disse o anjo. Hoje será um desses dias e o Senhor estará junto conosco. Afrânio voltou a olhar para o céu e, com um sorriso de desdém, não acreditou em nada do que aquele homem falava. Irmão Noah, disse Rita. O irmão acredita que eu levei os documentos do Arnaldo lá no Ministério do Trabalho para que ele possa receber o seguro-saúde, e segundo a atendente, o processo pode levar até 45 dias. Já não bastava o meu filho estar nessa situação e agora isso. Era ele quem pagava as contas lá de casa, irmão. Eu não sei como vou fazer. A minha aposentadoria não é suficiente para cobrir os gastos. Eu não posso esperar esse tempo todo. Fique tranquila, irmã. O Senhor vai preparar todas as coisas. Só confie nele, está bem, disse o anjo. Está bem, irmão. Eu confio. Ótimo! Falou o motorista. Ao chegaram à porta do hospital, aquela família desceu e Noah se preparava para ir estacionar o veículo quando o genro da irmã falou com ironia. Eu acho que o seu Deus não vem. O céu continua sem nenhuma nuvem. Noah apenas olhou para ele e disse: Ele virá. Mal deu tempo de encontrar uma vaga e um vento forte começou a soprar na região. O anjo correu em direção à entrada do prédio, e tão logo entrou, uma forte chuva começou a cair. Noah apenas olhou para o genro da senhora que o aguardava no hall de entrada do prédio e sorrindo disse: Você tem alguma dúvida, agora? O pobre homem, assustado, respondeu negativamente com a cabeça. Ótimo! Disse o anjo. Noah foi o primeiro a subir. Como o jovem se encontrava no Centro de Tratamento Intensivo, CTI, apenas uma pessoa por vez poderia entrar naquele bloco. Ao chegar ao local, o anjo bateu a porta que separava o centro do corredor. Uma médica veio abrir, contudo, tão logo essa se aproximou, a energia toda do prédio caiu. Ela sinalizou para Noah que aguardasse e voltou correndo para os pacientes, com algumas enfermeiras, para fazerem a ventilação mecânica de alguns pacientes entubados. O hospital não tinha grupo gerador. A chuva que caía lá fora estava cada vez mais forte. Após alguns minutos, a energia voltou e, aliviada, a médica foi até a porta para permitir que Noah entrasse. Mais uma vez, ao se aproximar da porta, a eletricidade foi novamente interrompida pela tempestade. Outra vez, a médica teve que correr para os seus pacientes para, manualmente, fazer as manobras de ventilação mecânica nos mesmos. Alguns minutos se passaram e a energia voltou. A doutora, então, visivelmente exausta, outra vez foi até a porta. Ao se aproximar, Noah falou do outro lado. Deixe-me entrar e a energia irá parar de cair. Tão logo ela pôs a mão na maçaneta da porta para abri-la, a eletricidade voltou a cair. Entretanto, apesar de ter achado estranho o que aquele homem havia dito, ela abriu primeiro a porta e permitiu que Noah entrasse, antes de correr para auxiliar os pacientes a respirar. Noah adentrou a sala e, imediatamente, a energia voltou.
A médica olhou para ele e suas colegas de trabalho, não acreditando ao certo que houvesse alguma relação entre aquele homem e o corte de energia. A senhora e as meninas já podem descansar um pouco, comentou o anjo. A energia não vai cair mais. Será? Falou ela. Pode ficar tranquila. Eu garanto. Quem é o senhor? Eu me chamo Noah. Eu sou amigo do rapaz ali. Prazer, seu Noah. Eu sou Adelaide. Eu sou a responsável pelo CTI. O que eu posso fazer pelo senhor? Apenas me deixe falar com o jovem e já estará ótimo. Ele está em coma, seu Noah. Ele não pode conversar com o senhor desse jeito. Noah sorriu e respondeu: a senhora é médica de homens e eu sou médico de almas. Apenas observe e verá. Adelaide retribuiu o sorriso e falou: ok. Então, vá em frente. Ele é todo teu. O anjo agradeceu e se aproximou do mancebo. Olá, filho. Hoje é o dia que te falei que teríamos nossa próxima conversa. Eu vou te fazer algumas perguntas simples do tipo sim ou não. Basta você piscar uma vez para sim e duas vezes seguidas para não, ok? O jovem em coma piscou uma vez. Ao ver aquilo, Adelaide pôs a mão na boca e comentou. Ele respondeu: isso é impossível. Noah apenas olhou para ela e com outro sorriso, sinalizou que apenas observasse. Vamos lá, você quer sair dessa situação e voltar para a tua casa. Arnaldo piscou outra vez. Ótimo! Você teve tempo para refletir sobre o que pretende fazer da tua vida. Sim, disse o rapaz piscando mais uma vez. O senhor quer que você trabalhe para ele. Você está disposto a fazê-lo agora? O rapaz confirmou que sim. Ótimo. Quando você estiver curado, você vai esquecer do que está me prometendo hoje. O mancebo respondeu, não, com duas piscadas. A médica, que observava tudo, junto com alguns outros pacientes, estava espantada. Que homem é esse que, além de controlar a energia elétrica, é capaz de conversar com uma pessoa em coma? Falou baixinho. O anjo continuou a dialogar com o rapaz. Pois bem, filho. Dentro de 40 dias você terá alta. Pode ficar tranquilo. Contudo, nunca se esqueça do compromisso que está fazendo com o senhor, está bem? Arnaldo respondeu positivamente. Ótimo. Eu já disse tudo o que precisava dizer. Fique com Deus. Tão logo Noah terminou de falar com o acidentado, ele foi até a médica, agradeceu e seguia se dirigindo para a saída, quando foi interrompido por ela. Espere, por favor. O senhor poderia me explicar o que aconteceu aqui? O anjo sorriu e, então, falou. Claro, minha jovem. O que a senhora acabou de ver aqui é que existe um mundo gigantesco entre o céu e a terra e que, apesar de não poder vê-lo, esse influencia nossas vidas todos os dias. Uma senhora, aparentando pouco mais de 80 anos, estava no leito logo ao lado e junto com a sua filha, que a visitava, havia acompanhado toda a cena. Adelaide virou para a acompanhante dessa senhora e lhe perguntou: por que a senhora não aproveita que esse homem de Deus está aqui e pede a ele para falar alguma coisa para tua mãe? A moça sorriu e se aproximando de Noah, pediu-lhe para que ajudasse a sua mãe a se libertar das suas enfermidades. Claro. Com o maior prazer. Qual é o nome dela? É Fátima, senhor. Pois bem, falou o anjo, virando para aquela enferma. Dona Fátima, a senhora deve estar se perguntando se sairá com vida deste hospital, não é mesmo? Ela respondeu que sim com lágrimas nos olhos. Não há nada que aconteça nesse mundo que não seja permissão de Deus. O fato de a senhora estar aqui neste lugar com um câncer terminal tem feito com que a senhora reveja toda a sua vida e o que é mais importante, a senhora passou a conversar com Deus como nunca antes havia feito, não é mesmo? Mais uma vez, ela confirmou deixando algumas lágrimas escorrerem pelo rosto. Se Deus viesse buscar a senhora hoje, a senhora estaria preparada. Não. Disse ela, com uma voz bem fraca. A senhora, então,
Precisa acertar as contas com ele, apontou Noah com o dedo em direção ao céu. Não me é permitido dizer quanto tempo mais a senhora tem de vida, entretanto, eu posso dizer que, independentemente de quanto tempo seja, é preciso que a senhora esteja pronta. Depois que se morre, não há mais nada que se possa fazer. Aproveite esse tempo que ainda resta para fazer as pazes com o teu passado. Perdoar quem precisa do teu perdão. Pedir perdão a quem a senhora magoou, e procure se aproximar o máximo que puder do Criador. Ame-o como um melhor amigo e aos outros como se fosse a senhora mesma. A enferma sorriu e com muita dificuldade disse: Deus te abençoe, filho. Amém. Respondeu prontamente Noah. A filha, que escutava tudo, se aproximou dele e muito grata falou: Eu gostaria de poder te recompensar pelo que disse a minha mãe. Foi divino o que falou. Há alguma coisa que eu possa fazer para pagá-lo pelo que fez? Está escrito que de graça recebemos e de graça devemos dar. Além do mais, eu tenho tudo o que preciso. Obrigado pela tua generosidade, contudo, nesse momento, a única coisa que eu necessito de verdade é de alguém que atue no Ministério do Trabalho para poder agilizar a documentação do rapaz e permitir que a mãe dele não venha passar fome, enquanto o processo é analisado. Aquela mulher pôs a mão na boca e, assustada, disse: Eu sou juíza no Ministério do Trabalho. É minha equipe quem se ocupa de analisar todos esses processos. Sem demonstrar nenhuma surpresa, o anjo falou: Ótimo. Como pode ver, Deus está mais uma vez operando um milagre. A senhora tem algum cartão de visitas ou algo parecido para que a mãe do rapaz possa procurá-la? Tenho sim. Está aqui. E diga a ela que ainda hoje já irei cuidar desse assunto lá. Eu pegarei os dados do moço com a médica aqui. Até amanhã cedo, esse assunto já estará resolvido. Noah sorriu, pegou o cartão, agradeceu e partiu. A situação financeira da família foi resolvida, e conforme havia predito o anjo, o jovem teve alta 40 dias depois e voltou a tocar na orquestra da igreja como nunca antes havia feito. Já a dona Fátima, após se reconciliar com o seu passado, veio a falecer poucos dias depois. Pode parecer pouco o que Arnaldo poderia fazer apenas tocando trompete, entretanto, para cada alma que chegava à igreja cansada, angustiada e oprimida pelas provas diárias, ouvir aquela orquestra tocando, em profunda comunhão com Deus, era o que faltava para encontrar consolo e forças para continuar lutando, suportar as provas e desafios de cada dia e um dia se apresentar dignamente diante do trono do Senhor. Se você chegou até aqui, deixe o teu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Obrigado.